Ela vai ser um pouco diferente em relação às provas convencionais de graduação. A gente vai ter uma duração maior, então ela vai ser colocada no site às 10 horas da manhã, no SIGA como tarefa, e vai ser uma prova longa. E vocês vão ter que responder todas as questões de forma bem minuciosa, certo? E detalhada, explicando cada passo e usando bom senso. Os passos que devem ser explicados, vocês têm que explicar usando o bom senso, ou seja, eu não elaborei a prova ainda para saber dizer como é que é resolvido cada questão, mas vocês têm que explorar todas as nuances das questões e mostrar o que vocês sabem daquele assunto. É óbvio que não vai ser uma prova impossível de se resolver, tá? E ela vai ser colocada, eu vou colocar essas instruções no site também, não se preocupem. Embora esteja sendo gravado, mas a gente vai colocar no site também. Então vocês vão receber um PDF dessa prova e vocês vão ter que entregar as resoluções manuscritas, então cada em papel A4, então vocês vão ter que, cada folha deverá ser assinada e datada, certo? Cada folha de papel A4, usá-las nas respostas, tem que ser assinada e datada. Depois faz o scanner delas, de todas as folhas, e envia um único arquivo PDF pelo site. Observem, não vai ser, se eu caso eu perceba qualquer tipo de cópia de um colega para o outro, ou buscando alguma forma de se resolver na internet, qualquer indício de fraude, eu vou zerar toda a prova e vou enviar para a coordenação o nome do aluno como falta grave, certo? Ou seja, um aluno que tentou burlar o sistema plagiando, certo? Então vocês vão ter que pegar a prova e resolver e fazer uma solução própria. Não quero cópia. Efetivamente, pode haver questões similares a outras provas e que vocês podem encontrar na internet, mas eu quero, ou livros, mas eu quero que a solução seja de vocês. Então, constatada a fraude, eu vou atribuir a nota 0. Se for constatada a fraude, ou seja, sequência de passos iguais, erros comuns em duas provas que são praticamente improváveis de ocorrer, certo? Alguns erros são comuns, você vai ter certas respostas que efetivamente às vezes os alunos erram da mesma maneira e são aceitáveis. Outros tipos de erros são praticamente impossíveis de ocorrer caso não haja uma cópia. Então eu exijo de vocês honestidade, tá? E a prova vocês vão ter entregado, né? Vai ser de 10 horas da sexta até as 23 horas e 59 do domingo. E vai englobar todo o assunto, certo? Vão ter questões práticas, questões de dedução, soluções gráficas, soluções via deduções, fórmulas, certo? E quando for necessário usar tabelas, vocês coloquem, a partir da tabela tal, sabe-se isso. Ou seja, quando for necessário a solução, ou seja, você não puder usar uma tabela, use um bom senso ou vai estar explícito lá, certo? Por exemplo, se for perguntado uma questão, calcule a transformada de E elevado a menos 3t ou de t menos 3. Então você tem que mostrar quem é, assim, inicialmente, né? A transformada de E elevado a menos 3t ou de t. E depois aplicar a propriedade de deslocamento para calcular a outra, certo? As tabelas, Geraldo, eu não vou colocar a tabela na prova. Vocês podem, assim, eu não elaborei a prova ainda, mas as tabelas podem ser usadas de livro, certo? Então, nesse momento, você pode colocar ali na prova, a partir da tabela de transformada de Fourier, a partir de tabelas de fórmulas de integração, aí você pode colocar, sem problema. Que aí eu vou saber que você pegou de algum lugar, aquela parte que é possível, tá? Então, pode escrever. Usem o bom senso, demonstrem o conhecimento que vocês têm sobre o assunto. Bom, então é isso. É óbvio, assim, não é meu perfil fazer prova impossível, porque para mim esse tipo de avaliação mede o que não sabe. Então o que o aluno não sabe não me importa, eu quero saber o que ele sabe e a partir daquilo ali atribuir um conceito,
Uma prova impossível, quando você coloca uma prova muito difícil, você está medindo o que o aluno não sabe. Então, o que ele não sabe não me interessa. O que me interessa é o que ele sabe para dizer se vai ser aprovado ou não. Bom, é isso. Então, esse é o final. Então, indo na sequência, aí eu pergunto, como é aula de resolução de exercícios, dúvidas, se vocês, dado que vocês têm as duas listas de exercícios, e tem todas as notas de aulas, deduções, entre outros, se vocês têm alguma pergunta sobre os assuntos. Lembrando que a gente vai partir desde o início, que é das definições de análise de sinais e sistemas, passando por sistemas lineares, propriedades de sistemas lineares, convolução contínua e discreta, e indo para a análise de Fourier. Se não tiverem é melhor, porque eu estou numa reunião do conceito, mas fiquem à vontade. Pode falar. Pode falar. Opa, professor, tudo bem? Aqui é Edson, tá me ouvindo aqui? Tô escutando, Edson. Tudo bem? Bom dia aí, pessoal. Bom dia. É seguinte, só coloquei a pauta aqui de algumas perguntas, mas Fica à vontade. assim, as condições de contorno aqui da prova, elas terminam aqui nessa aula 13, correto? Que é o ruído de quantização, aquela questão Perfeito. do cálculo SQNR, né? Exato. Função ruído. Então elas começam lá de sinais e vão de sinais, conceitos de sinais, os tipos de sinais, as propriedades dos sinais, os tipos de sinais, passando por sistemas, chegando até o ruído de quantização, correto? Correto. Seria Correto. Tudo isso. Obviamente, não é? Na prova a gente não vai conseguir, assim, eu não elaborei a prova, então efetivamente vai ter tópicos desses que não vão ser abordados, né? Porque eu não pretendo fazer uma prova com mais de 10 questões e 10 questões aqui, como nós temos aí, você observou, tem 13 tópicos, né? Mesmo que eu tentasse juntar, mas vai ter tópico que não vai ser coberto. Eu vou olhar o que é mais importante e vou colocar. A minha ideia é fazer entre 8 e 10 questões, certo? Entre 8 e 10 questões. Tá respondida a sua pergunta, Edson? Ok. Tranquilo. Então, a primeira é a seguinte, assim, a parte de sinais, tranquilo, acho que deu para desenvolver bem aí, as questões da lista e tudo mais. Aí entrando em sistemas, né? Aquelas 5 propriedades do sistema, tem um que você avalia se o sistema é estável ou sistema instável, né? Certo. Então, assim, se pedir para eu explicar, eu até explicaria a teoria. Tem uma entrada limitada, você tem uma saída limitada, beleza. BIBO ali, né, que fala, ó, entrada limitada, eu vou ter uma saída limitada. Mas eu não sei. Hoje, se fala assim, analogicamente, prove que um sistema representado por uma função prove para mim se ele é estável ou se ele é instável. Eu não consegui capturar muito bem que passo a passo eu seguiria para provar isso. Pronto, veja, esse é o tipo de problema que não tem receita de bolo. Então, é um tipo de problema que é bem aberto e não vai ter receita de bolo porque um sistema pode ser representado de várias formas. Dando um exemplo aí, utilizando a matemática. Existe um tipo de dificuldade matemática, né, de área da matemática, que são as equações diferenciais. Que, muito embora seja apresentada uma receita de bolo, não existe receita de bolo para equação diferencial, porque é um mundo muito grande. Aí o que é feito? Didaticamente, pegam-se vários conjuntos de equações diferenciais, consegue-se agrupar em alguns tipos, e para aqueles tipos você apresenta a receita de bolo. Mas de forma geral, não existe como apresentar uma receita de bolo para equações diferenciais. Então esse tipo de problema, Edson,
para o cálculo de estabilidade de sistemas, também não tem receita de bolo. Então você não vai ter um procedimento para se fazer, porque depende do problema. Mas de forma geral, assim, se na equação diferencial você tem que saber que tem uma equação, que coloque, que substitua na função e resolva a equação. Na questão da estabilidade de sistemas, você vai pegar a teoria que você falou. Olha, se a entrada é limitada, então eu tenho um x de t que é limitado a um dado valor. Então o módulo de x de t é menor do que um b qualquer, que ele chama de bound, né? Que é limite mesmo em inglês. Ou x de n menor do que um bound. Para provar que o sistema é limitado, você tem que mostrar que toda vez que o x de t for limitado, a saída é limitada também. Então vamos ver aqui, só abrir essa primeira lista aqui. Deixa eu abrir a primeira lista só para citar alguns exemplos aqui. Uns podem ser fáceis de provar, outros nem tanto. Vamos ver aqui. CD, PB. Análise. Listas. Lista 1. Vamos ver aqui uma equação de sistema. E você vai tentar, deixa eu ver aqui. Estabilidade. Pronto. Observa, esse tipo de sistema. Vocês estão vendo aqui a equação, a questão 9 da primeira lista? Positivo. Pronto. Esse sistema aqui está relativamente simples. Você tem um sistema contínuo, em que vai ser 0 para t menor do que 0. Então, quando t é menor do que 0, ele é 0, é limitado. Mas quando t é maior do que 0, ele tem uma soma. X de t mais x de t menos t2. Então, nesse caso, se você coloca x de t no seu valor máximo, ele vai ser b. Então, b mais b, 2b. Então, dado que x de t é limitado no valor b, y de t é limitado no valor 2b. Você conseguiu mostrar. Esse sistema aqui, nesse outro caso, você tem x de t, quando ele é limitado em b, aqui você soma 2n0 mais 1 amostras, se ele tiver no seu valor máximo, y de n vai ser 2 vezes n0 mais 1 vezes o b. Vou pegar alguma coisa mais complexa aqui. Pronto, esse sistema aqui, que ele pergunta qual é não estável. Então, vocês devem observar, se fizerem, essa letra C. Por que essa letra C é não estável? Porque você tem um somatório aqui, K variando de menos N até 0. Então, mesmo que você limite aqui em B, quando você soma N, e esse N pode crescer de forma deliberada, porque eu quero Y de N, ele não vai ter nenhum limite. Você vai somando várias unidades de B. Esse outro exemplo aqui, ó. Veja, você tem o sinal x de t deslocado, vai multiplicar por um exponencial. A exponencial é com sinal negativo. Na realidade, sim, né? Sinal negativo não. Como sua variável de integração aqui é tal é positivo, então ela está estourando. Então é uma exponencial positiva vezes um sinal e você integra até t. Então veja, você tem um sinal que mesmo seja limitado, está multiplicando por um exponencial que cresce e vai calcular essa área. Então esse sinal aqui ele é instável, certo? Então não existe receita de bolo para esse caso, certo? Então você vai ter que olhar caso a caso, tentar observar. Deixa eu ver se eu peguei na nota de aula. Não, na nota de aula tem um exemplo lá quando a gente tem E elevado a B. Então você vai ter que olhar para o problema e verificar como você pensa numa entrada limitada e qual vai ser o valor da saída. Em relação, quando você já tem a resposta ao impulso e o sistema é linear invariante no tempo, aí fica mais fácil. Porque basta você ou somar, se for um caso discreto, de menos infinito a mais infinito, ou integrar de menos infinito a mais infinito. Se essa integral ou esse somatório convergirem, o sistema é estável. Se não, é não estável. Ok, Edson? Ok.
Ok. Professor, você repita só essa última frase aí que caiu aqui para mim. Certo. Basta soma. Perfeito. Ó. Se o sistema for linear e invariante no tempo, ele vai ser representado pela sua resposta ao impulso. H de n, no caso discreto, e H de t, no caso contínuo. Então, para esse sistema linear e invariante no tempo, se você soma com n variando de menos infinito até mais infinito, o H de n, ou você integra com t variando de menos infinito a mais infinito, o H de t, em módulo, né? Em módulo. Se esse somatório ou essa integral convergem, o sistema é linear, ou estável. Caso contrário, ele é instável. Ok? Correto. Eu acho que teve alguém. Então, integrando de menos. Teve algumas. Vamos lá aqui. Questão 22 e 21. Deixa eu dar uma olhada aqui. Questão 22 e 21. Pronto, vamos lá. Deixa eu voltar para cá. Olha, essa questão 22, 21, vamos começar pela 21. Veja, aqui a gente tem um sinal que é uma porta, né? Ele é uma porta de 0 a 1, ela vale 1. E depois ele vai sofrer um processo de compressão, certo? Na realidade, não compressão, porque como ele vai fazer T sobre A, né? Então, se A for meio, A dividido por meio... Professor, com licença, o pessoal está se referindo na segunda lista. Ah, na segunda lista, certo, sem problema. Vamos lá para a segunda lista. Pronto. Veja o seguinte. Aqui você tem a seguinte ideia. Para você resolver isso, você foi apresentado o G de ômega na sua forma módulo e fase. Então, para escrever esse sinal na forma módulo e fase, um número complexo, na sua representação polar, ele é o seu módulo, vezes E elevado a J fase. Não é? Então, o módulo é 1 e a fase é π sobre 2 de menos ômega 0 a 0. Quanto é E elevado a J π sobre 2? E elevado a J π sobre 2, você sai daqui, né? 1/4 de volta num círculo trigonométrico. Então, E elevado a J π sobre 2 é J. E de 0 até mais ômega 0 vale menos π sobre 2. E elevado a menos J π sobre 2 é você ter o círculo trigonométrico e vir aqui para baixo, ou seja, é menos J. Como o módulo é sempre unitário, então essa representação de G de ômega, ela é a... Peraí, vou verificar só uma coisa aqui. Essa representação... Não, aqui teve um problemazinho. Mas essa representação, vamos lá, essa representação vai ter só um probleminha aqui, viu? Vai ter um problema aqui. Mas vamos lá, essa representação aqui, eu fico de menos J, mais J de menos ômega 0 até 0 e menos J de ômega 0 até ômega 0. Aí o problema é o seguinte, essa questão aqui, você tem f de t, isso aí não seria a questão anterior não, porque você tem aqui, ó, seno de AT sobre πt, mais seno de bt sobre πt. Quando você tem seno aqui de x sobre x, né? T sobre t, a transformada direta disso vai dar uma porta. Então você tem uma frequência máxima. Que seria o ômega 0 aqui, mas assim, desprezem essa questão. Você tem que usar a sinc, certo? Utilize a sinc. A transformada de uma porta me dá uma sinc. Quando a sinc, porque aqui se você olhar eu tenho seno de AT sobre πt, a transformada dela é uma porta de amplitude 1 e variando de menos A mais A em frequência. Somada com outra porta
em frequência que varia de menos B a B, você vai ter uma porta de A menos A, mais uma porta de menos B a B. Então o que você vai ter vai ser tipo uma escada, né? Em que a maior frequência vai ser esse B aqui. Então a frequência de Nyquist é 2 vezes esse B. Nesse outro caso, você vai ter seno de πt sobre seno de AT sobre πt e seno de BT sobre πt. Produto no domínio da frequência, do tempo. Quando você tem produto no domínio do tempo, convolução no domínio da frequência. Então você vai ter uma função, uma função retangular de largura A convoluído com a função retangular de largura B, certo? De variando de menos B a B, outra de menos A a A. O resultado disso nós fizemos em uma aula, se eu não me engano, foi a aula 6. Vamos aqui, só mostrar isso aqui. O resultado disso é um trapézio que vai variar de menos A mais B. Vocês estão vendo meu computador? Sim, professor. Pronto, aqui. Reduzir isso aqui. Ó, aqui a gente já tem a convolução de uma porta, né, de menos A com uma porta de menos B a B. Quando você faz essa convolução, o resultado está aqui embaixo, ó, é um trapézio que vai ter largura variando de menos A mais B até A mais B. Então a frequência dele é 2, a frequência dele é A mais B, a máxima. Frequência de Nyquist sempre o dobro da maior frequência. Então nesse caso aqui da lista de exercício, lista 2, aqui a frequência de Nyquist aqui vai ser 2 vezes esse 8π, que é a maior frequência, e nesse caso aqui 2 vezes a soma de A mais B. Porque essa forma que está escrita aqui, seno de AT sobre πt, a transformada direta disso, me dá uma função retangular variando de menos A mais A em frequência. Certo? Mas de fato, Geraldo, a gente não pode usar essa questão não, teria que usar só a transformada de uma sinc. Possivelmente aqui foi porque eu andei mexendo na ordem das questões, tirando uma e jogando de um lado para o outro, e acabei não me atendo a essa variação. Vamos lá, Geraldo, de fato a gente no início nós caminhamos em paralelo, sistemas contínuos e sistemas discretos, mas para Fourier a gente fez a definição, quando terminou a questão dos sistemas a gente foi para Fourier contínuo. Fourier discreto vai ser só na segunda unidade, tá? Então Fourier a gente trabalha só com série e transformadas contínuas, tá? Rodrigo, 17, questão 17, lista 2. Quem quiser falar pode falar também, sinta à vontade. Questão 17. Figura 7. Veja o seguinte aqui, ó. O que a gente pode fazer? Eu não vou dar o resultado, mas vou dizer como é que você faz, ó. Você tem um sinal no domínio do tempo e esse sinal é composto por uma função facilmente derivada. Então veja, se você deriva essa função, aqui, o que é que vai aparecer? Vai aparecer um impulso nesse ponto para cima, porque a função saiu de um nível baixo para um nível alto. Nesse ponto aparece um impulso para baixo, aqui um impulso para cima e aqui um impulso para baixo. Então veja,
Você vai ter nesse caso, se você quiser derivar, não é? Você faz a derivada e calcula a transformada. Para encontrar a transformada de f de t, você tem que integrar. Então você divide a transformada daqueles 4 impulsos por j ômega. E depois é só ajustar, certo? Quando você ajustar, você vai verificar que aqui você pode observar da seguinte forma. Eu tenho uma porta, não é? Que foi deslocada para mais 3 e menos 3. Então pense no teorema da modulação. Quando você multiplica um sinal no domínio do tempo por cosseno, ele em frequência desloca para mais ou menos a frequência do cosseno. Então esse resultado é o contrário. Você pegou o sinal no tempo e deslocou para mais ou menos. Então a transformada de Fourier desse sinal aqui vai ser a transformada de uma porta, que é uma sinc, vezes um cosseno. Como é que você vai ajustar isso? Faça dessa forma, derive, depois divida por j ômega e organize lá. Porque nesse ponto aqui você tem para cima e aqui para baixo, certo? A transformada de um impulso é constante, mas como esse impulso está deslocado, você vai multiplicar pela exponencial complexa. Como ela tem sinais negativos, aqui é para cima e aqui é para baixo, essa é para baixo e essa é para cima, a derivada, aparece seno em vez de cosseno. Tá? Então você vai ajustar isso para que no final você tenha um seno vezes um cosseno. Na realidade uma sinc, né? Por isso que você divide por j ômega. Mas eu não tenho esse resultado pronto não. Quem foi que falou aqui? É Rodrigo. Mas você faz dessa forma. Deriva, iguale lá, divida por j ômega. Certo. Tranquilo, Rodrigo. Vamos lá, senhores. Mais alguma outra observação? Se não, já vou aproveitar e vou fazer a chamada aqui. Prestigiar os que vieram. Se abrir, né? Hoje é 25. Vamos lá. Alice Camila, tá aí? Presente. Perfeito. Andréia? Presente. Ótimo. Antenor? Antenor nada, né? Edson tá aí, né? Falou. Geraldo Landim também. Isabelle? Presente. Perfeito. José Vinícius? Presente. Ótimo. Ludmila? Presente. Ótimo. Manuela Rocha? Falou primeiro, né? Pedro Henrique? Presente, professor. Perfeito. Rodrigo Costa Calado? Nada. Samara? Aqui, professor. Perfeito. Sharon? Sharon? Nada. Bom, pessoal. Mais alguma observação? Professor, Rodrigo Rodrigo tá? Rodrigo tá tá sem microfone. na mensagem. Perfeito. Tá no chat. Ótimo. Sharon e Antenor são os únicos que faltaram, né? Isso. Pronto, perfeito. Mais alguma coisa, senhores? De dúvida? Tem algumas dúvidas aí no WhatsApp. No WhatsApp não, né? No chat. WhatsApp, vamos lá. Da linearidade, né? Veja o seguinte, a linearidade, você tem que provar duas coisas. A primeira é a aditividade. Você supõe que o sistema vai ter como entrada um x1 de t ou x1 de n.
e gera um y1 de t ou y de n. Depois, como entrada, vai ter um x2 de t ou x2 de n, que gera um y2 de t e y2 de n. Daí você pega, vai gerar um sinal arbitrário x3 de n, que é x1 de n mais x2 de n, e verifica qual é a saída. Se você consegue manipular essa saída para transformar a saída como o y1 de n mais o y2 de n, você provou a aditividade. Bom, a linearidade é mais simples. Você vai ter um sinal x1 de n que entra e sai um y1 de n. Quando você multiplica esse sinal por uma constante a saída tem que ser multiplicada pela mesma constante a. Ou seja, você vai ter que obter um ay de n. E isso, mais uma vez, é problema a problema. Mas em relação à linearidade, tem um aspecto que antes de você fazer o teste de aditividade e de homogeneidade, ou seja, quando você multiplica por uma constante, você pega e verifica logo se o x de t ou o x de n é zero. Qual é a saída desse sistema? Se a saída não for zero, o sistema já não é linear, você não precisa provar mais nada. Agora, se a saída for zero, aí sim, um sistema não linear pode ter saída nula também. Aí você tem que provar aditividade e homogeneidade. Mas o primeiro teste que eu recomendo, assim, e é simples de fazer, é verificar se quando tem entrada nula, a saída é nula. Se isso não for verdade, o sistema já é não linear. Agora, se for verdade, aí você tem que testar aditividade e homogeneidade. Somando as duas dá linearidade. Invariância no tempo, a mesma coisa. Essa também é uma questão que você tem. Suponha que vai entrar um x1 de t, vai sair um y de t. Quando você atrasa o x1 de t menos t0, tem que sair o y de t menos t0. E não tem receita, né? É caso a caso, você tem que observar em um tipo de problema é mais simples ou não. Mas nesse caso específico de não linear, variância no tempo, para mostrar que ele é variante no tempo é simples. Você pode supor uma entrada arbitrária e verificar qual é a saída. Então, por exemplo, naquele caso, naquele exemplo aqui, vamos para cá, era a lista 1. Nesse exemplo da lista 1, nesse exemplo da lista 1, está meio lento. Aqui, esse exemplo que a gente tinha falado. Aqui, ó. O y de t é zero sempre que t é menor do que zero. Então, veja o seguinte: se você aplica um impulso em t igual a menos 10, a saída vai ser zero. Se esse impulso é deslocado para t igual a mais 10, você vai somar o x de t mais x de t menos 2. Entendeu? Então ele vai pegar em zero, a saída é zero, você deslocou o impulso para a direita do zero, a saída deixa de ser nula. Então esse sistema é variante no tempo, porque ele depende do tempo de aplicação. Indo aqui um pouco para frente, cadê? Onde é que tem variante no tempo? Esse sistema aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. Quando você tem, eu acho que tem umas questões aqui. Ó, por exemplo, esse sistema aqui. Claramente é um sistema variante no tempo, porque você multiplica o tempo vezes o sinal de entrada. Então, dependendo de onde o ponto, onde você aplica o sinal de entrada, ele vai ser multiplicado por uma constante diferente, tá? Que o tempo é diferente. Então, esse é variante no tempo, tá? Quando é invariante no tempo, aí é que você tem que provar formalmente que para um sinal arbitrário x de t tem-se uma saída y de t. Quando esse sinal é atrasado, no caso por menos t0, a saída tem que ser atrasada por menos t0. Então veja, para provar que é variante no tempo,
basta você apresentar um contra-exemplo. Apresenta um sinal que aplica-se à entrada e quando você desloca esse sinal, a saída não é apenas um deslocamento da saída anterior. Mas para provar que ele é invariante no tempo, você tem que fazer uma prova formal e geral para qualquer sinal arbitrário. Deixa eu verificar aqui mais. Pode ser isso também. Você pode resolver o cosseno com exponenciais também, Geraldo. Aquele problema você pode expandir, abrir o cosseno com exponenciais e lembrar que quando você multiplica uma exponencial complexa num domínio, isso corresponde a fazer um deslocamento no outro. Então, se a multiplicação pela exponencial complexa é no tempo, então f de t vezes e elevado a menos j ômega t0, em menos j ômega 0t, a saída sai f de ômega mais ômega 0. Então desloca no domínio da frequência. Se o produto é na frequência, então você fica com um f de ômega vezes e elevado a menos j ômega t0. Isso ocorre num deslocamento no tempo. Então no tempo seria f de t menos t0. Quando tem a transformada de Fourier é bem dual, né? Quando acontece alguma coisa no tempo, tem um efeito em frequência. Quando esse aspecto aconteceu em frequência, o mesmo efeito, ou seja, o efeito similar, ocorre no tempo. Lembrar que deve tomar cuidado com o sinal, não é? O sinal, entre aspas, desse efeito, né? Porque, como a definição da transformada direta a gente usa menos j ômega e na inversa mais j ômega, então isso vai gerar esse problema aí. De tal sorte, assim, quando você multiplica a exponencial complexa no tempo, e elevado a menos j ômega t0, no domínio da frequência ele vai somar menos j ômega 0t, ele vai ficar com f de ômega mais ômega 0. Agora, quando a multiplicação pela exponencial complexa é feita no tempo, em frequência, é elevado a menos j ômega t0, então eu tenho menos j ômega t0. No tempo, o sinal mantém f de t menos t0. Tá? Vamos um pouquinho mais. Pronto, nada, Pedro. Bom, senhores, como eu falei, eu estou aqui até escutando outra coisa. Eu estou na reunião do CONCEP também. Eu vou parar a aula por agora, mas sintam-se livres, né, para mandar qualquer questionamentos por e-mail, né? Aqueles que já mandaram e-mail para mim, verifique que eu respondo relativamente rápido. E caso necessário, se a resposta não convencê-los, né, resposta escrita não convencê-los, a gente marca uma reunião no Meet usando esse mesmo código. Ok? Bom, então vou encerrar a gravação, tá? E obrigado a todos pela atenção. E as instruções vão estar no site, certo? Tchau.